Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Então, aqui, seguindo os milagres do Evangelho, vamos para o item... Bom, provavelmente eu vou pronunciar errado, mas eu vou falar. O item é cego de Betsaida. Parágrafo 12. Tendo chegado a Betsaida, levaram-lhe um cego que lhe pedia para tocá-lo. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da povoação. Colocou-lhe saliva sobre os olhos, e tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse homem, olhando, disse-lhe: Vejo andar homens que parecem árvores. Jesus lhe colocou ainda uma vez mais as mãos sobre os olhos, e começou a ver melhor. E, enfim, foi de tal modo curado que via distintamente todas as coisas. Em seguida ele mandou para a sua casa e lhe disse: Ide para a vossa casa, e, se entrardes na povoação, não digais a ninguém o que vos ocorreu. São Mateus 13. Aqui o efeito magnético está evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual e em consequência de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação deste homem foi bem aquela que sentem os cegos em recobrando a luz, por um efeito de óptica. Os objetos parecem de um tamanho desmensurado. Paralítico. Item paralítico. Parágrafo 14. Jesus, tendo subido num barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade Cafarnaum. E como se lhe apresentassem um paralítico deitado sobre um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse a esse paralítico: Meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Imediatamente alguns dos escribas disseram para si mesmos: Este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, disse-lhes: Por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados. Levantai-vos, disse então ao paralítico, carregai o vosso leito, e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e se foi para a sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glória a Deus por ter dado um tal poder aos homens. São Mateus. Parágrafo 15. O que poderiam significar essas palavras? Os vossos pecados estão perdoados. E em que poderiam servir para a cura? O Espiritismo disto dá a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até este dia. Ele vos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado, e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se pague a dívida de uma de suas imperfeições. Se, pois, a enfermidade deste homem era uma punição pelo mal que pôde cometer, dizendo-lhe, os vossos pecados estão perdoados,
era dizer-lhe: pagastes a vossa dívida, a causa da vossa enfermidade está apagada pela vossa fé presente. Em consequência, mereceis estar livre da vossa enfermidade. Foi por isso que ele disse aos escribas: é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados, do que levantai-vos e andai. A causa cessando, o efeito deve cessar. O caso é o mesmo para um prisioneiro a quem se vem a dizer: o vosso crime está expiado e perdoado. O que equivaleria dizer: podeis sair da prisão. Então vamos fazer então as nossas reflexões sobre tudo que está dito aqui. Bom, primeiro, Jesus coloca para os escribas de que ele tinha o poder de perdoar. Por que isso? Porque ele agia como se deve agir, e que os escribas deveriam fazer tal como ele faz. De que adianta ter conhecimento se não o praticar? Então você tem conhecimento para uma causa, você deve praticá-la. Quando ele vê no paralítico que ele procurou por fé a Jesus, querendo curar-se, é porque ele já estava designado a se livrar do mal. Ou seja, o fato dele procurar por Jesus, por acreditar em Jesus, dava a ele a condição de se livrar dos pecados. Por quê? Porque ele estava acreditando no poder maior. Ele estava cedendo à força do poder maior. E é isso que os escribas tinham que entender. Não é? Que se deve ter fé, que se deve acreditar num poder superior. Que se não fizermos isso, se não tivermos essa fé, se não louvarmos a Ele, então continuamos pagando os nossos pecados, desta para uma outra encarnação. Se não reconhecermos a nossa insignificância por conta do nosso ego e aceitarmos a grandeza espiritual, então aí neste caso, né, se nós não fizermos isso, aí neste caso continuaremos no mesmo nível de evolução, ou seja, parados, estagnados. A partir do momento que acreditamos na força superior, que temos fé que ela nos guia, que ela nos salva, que ela nos fortalece, então nós estamos na senda do crescimento, da evolução. E, portanto, saímos da estagnação. E Jesus estava ali para mostrar isso para os escribas. Provavelmente nenhum deles entendeu, né? Provavelmente o ego deles não permitia, o egoísmo deles não permitia enxergar essa divindade em Jesus. Bom, gente, então esse daqui foi a nossa leitura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Com relação ao cego, né? Com relação ao cego, a gente cai de novo na conversação do magnetismo. O operador do magnetismo ele vai fazer com que o corpo defeituoso se melhore. Tá. Aí ele viu que aquela pessoa, né, estava querendo ser curada, tal, e ele então vai lá, porque ele percebe que aquele olho precisa ser reajustado. Aqui ele cita que foi com a saliva, ou seja, com um fluido, né, mais material, né, não foi tão fluido, tão fluídico, né, foi algo mais material, porque ele usou da sua saliva, né, para o quê? Para mesclar ali com o humor dos olhos do cego, para poder fazer com que a vista dele voltasse, que ele recobrasse a vista. Então, ele não tinha perdido a visão porque estava permanentemente cego.
mas ele estava com a vista turva, né? Incapaz de enxergar por algum motivo, o qual poderia ser reestruturado a partir, né, de alguma combinação química, e que Jesus forneceria não só os seus fluidos, como também matéria orgânica, né? Então, portanto, ele joga a saliva dele, que era mais óbvia de se usar. Ele ia usar seu sangue, poderia, talvez, mas ele usou da sua saliva. Né? Tem outro episódio que ele usa saliva e usa barro, né? Ou seja, ele vai buscar elementos na natureza, manipulá-los de forma a ter um material mais grosseiro para poder fazer a limpeza nos olhos de um cego, mas aí é outro episódio. E o magnetizador tem que embeber tudo isso de muita intenção de cura, que sempre teve, que Jesus sempre teve, certo? Então é isso daí. Se você gostou dessa leitura, deixa seu like. Se você não gostou dessa leitura porque você achava que era tudo diferente, mas deixa seu like, você chegou até aqui, ajuda a gente a levar esse assunto mais para frente. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário, tá bom? E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.